Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso mais novo projeto, o podcast Vivelecendo. A nossa proposta é trazer sempre informação para quem está vivendo e envelhecendo. Se você está envelhecendo é porque você segue vivendo. Então, vamos aproveitar aí esse momento para a gente conseguir compartilhar o máximo de informação, o máximo de conhecimento, o máximo de situações que a gente está vivendo. E para quem já nos conhece, eu espero que vocês gostem bastante do nosso trabalho. A nossa intenção é sempre trazer coisas novas para vocês de uma forma que seja descontraída, de uma forma que seja embasada. E para quem não nos conhece, a gente vai se apresentar um pouquinho. Nós somos em três fonoaudiólogos aqui. Eu sou o Calil, eu sou fonoaudiólogo há cerca de 10 anos, 10 anos já formado. Trabalho na gestão do SUS atualmente, mas também tenho outros projetos. Um projeto diretamente com a Fabiana, que é a Integralidade, que é uma clínica de atendimento multiprofissional, mas mais focado na questão da fonoaudiologia, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso também ao longo dos próximos episódios. A minha pós-graduação foi feita em promoção da saúde, pensando no adulto e no idoso, e hoje meu trabalho é direcionado principalmente a essa população. Então, eu acho que, além de trabalhar com essa população, de poder contribuir com informações científicas a respeito, eu também sou uma pessoa que estou envelhecendo e estou vendo as pessoas ao meu redor envelhecerem também. Então, a partir dessa angústia, eu acho que seria interessante a gente ter uma conversa mais aberta aí, compartilhar nossas vivências, né? Então, meninas, vamos apresentar. Oi, gente, eu sou a Fabiana, sou fonoaudióloga também. Eu sou formada pela Unesp de Marília, fiz uma pós-graduação, residência multiprofissional, junto com o Calil, na USP. Não vou entrar em detalhes em quanto tempo de formada eu tenho, mas tem bastante tempo. E aí, atualmente, né, trabalho na integralidade de forma integral. Né, eu atuo nesses atendimentos dos nossos pacientes, atendimento domiciliar, atendimento na clínica. Nosso foco é o atendimento mais no processo de envelhecimento. Então, a gente atende desde a prevenção, promoção de saúde, para a gente pensar nesse envelhecimento mais de forma saudável e ativa. Atualmente, tenho muito tempo de experiência, então meu foco principal de atuação é a disfagia e a linguagem adulta. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do nosso projeto. Você também trabalhava com audição, né? Também. Também tenho experiência, né, na parte auditiva, prótese auditiva. Trabalhei muitos anos, gosto bastante da área e tenho bastante familiaridade também com a parte auditiva. Agora sou eu. Prazer, meu nome é Cristiane, também sou fonoaudióloga, me formei junto com o Calil aí, tenho uns 10 anos de trajetória. Nesses anos, tenho algumas especializações aí, então, sou especialista, né, em disfagia, tenho especialização em cuidados paliativos, em reabilitação neurofuncional, tenho agora, estou finalizando uma especialização em neuropsicologia. E a minha área de atuação também é com o público adulto e idoso. Atualmente atuo em clínica, faço atendimento domiciliar e tenho uma empresa que presta serviço aí para o Hospital São Luís, da unidade do Morumbi, junto com uma sócia. Então, nós duas ali tocamos o serviço de fonoaudiologia do hospital. Acho que é isso, né? Tá bom. Tá ótimo. Já fez um mini currículo aí, porque, na verdade, acho que agora todo mundo já vai perceber que aqui a gente tá bem em casa, né? Todo mundo se conhece. Todo mundo já se conhece de outros tempos, assim. E aí eu acho que é importante a gente trazer para as pessoas, assim, vocês acham que a gente vai chegar e dar um monte de orientação de fono? Somos 3 fonoaudiólogos, então a gente vai ficar dando orientação de fono. Não é essa a intenção. Então, acho que é importante a gente já falar um pouquinho como que vai ser o formato desse podcast, né? Para que as pessoas também não aguardem, assim, uma receitinha de bolo, então aquela questão, aquele corte que aparece assim, como desengasgar tal pessoa. Não é bem assim que a gente vai funcionar. Né? Não muito diferente disso também, né? Lógico que a gente também vai trabalhar isso, mas a nossa ideia é compartilhar mesmo questões da nossa vida profissional, da nossa vida pessoal, né? Então, acho que também vale falar um pouco como surgiu a ideia, né, de a gente construir esse podcast, né? Surgiu de uma conversa informal, pensando sobre o assunto envelhecimento, né? Sobre os tabus, sobre as dificuldades de envelhecer.
E quanto as pessoas não têm a informação sobre isso. O que é normal, o que é esperado, como eu me preparo para envelhecer de uma forma saudável, de uma forma ativa e também pensando em qualidade de vida. Então, aí surgiu dessa angústia, que a gente vai sentindo essa necessidade de falarmos mais sobre os assuntos do envelhecimento, mas de uma forma descontraída. Sem aquela cartilhazinha, né? Ai, gente, envelhecer, todo o processo fisiológico, o que precisa. Não, num bate-papo. Aí pensar, né, de uma forma que a gente possa ajudar outras pessoas a se cuidar no próprio envelhecimento, mas também como eu vou cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, porque todo mundo ao nosso redor também está envelhecendo. É um processo, né? É um processo em comunidade, né? Você envelhece, quem está ao seu redor envelhece também, e assim vai. Então, eu vejo, a gente viu, acho que na nossa conversa, quando a gente estava falando dessa conversa informal, a primeira conversa foi eu e a Fabi, depois a gente alinhou os nossos projetos aí, né? Para poder fazer uma coisa maior e mais legal, inclusive. Mas eu acho que é isso, a conversa surge muito de coisas que estão acontecendo na nossa vida ali, e que a gente agora está ocupando o lugar dos familiares dos nossos pacientes. Então, acho que é aí que deixa a coisa mais rica, né? Acho que é isso que faz a gente, motiva a gente aí nesse caminho. E a ideia é que a gente possa abordar temas variados, né? Não só questão de saúde, que a gente possa falar de outras coisas, sobre direitos, deveres, até, né, se possível, falar sobre planejamento financeiro. É importante. Tentar dar uma pincelada no geral. Como eu posso planejar o meu envelhecimento para eu chegar, né, nessa fase e poder usufruir de tudo isso. E realmente ser algo tranquilo, algo que eu possa aproveitar este momento. Inclusive, o que vocês estão fazendo para... aí complica. Estamos num processo de construção, né? Sim, Estamos trabalhando por etapas. Que começa agora, né? Eu acho que uma das coisas que a gente vai trazer, e foi uma das angústias, e por isso, né, a criação e a proposta do podcast, é justamente entender o envelhecimento como um processo. Um processo que ele é contínuo e ele está iniciando agora. Ele está iniciando agora para mim, para você, para quem está ouvindo. Ele não se inicia a partir dos 60 anos, dos 65 anos, que é uma visão, né, que a gente acaba tendo. O fulano está velho. Mas está velho? Poxa, mas qual foi o percurso que ele fez durante a vida para chegar e como ele chegou nessa, né, na chamada terceira idade, dos 60, 65 anos? E aí a proposta do podcast veio também, né, dessa angústia que a gente vivenciou junto aos familiares e pacientes no dia a dia, que chegaram nessa idade, numa idade com algumas limitações e que nunca tinham pensado sequer sobre isso. E a gente, como profissional da saúde, como pessoas que estudam, né, esse assunto, a gente, né, eu posso falar por mim, eu olhava e falava, caramba, mas por que não foi feito nada antes? Por que esse indivíduo não pensou? Como a gente poderia ter diminuído os danos se esse cuidado tivesse sido iniciado há algum tempo, né? Se essa informação tivesse chegado antes. Então, a proposta do podcast, do Vivelecendo, é justamente essa, a gente empoderar as pessoas, a gente falar sobre o envelhecimento, né, de uma maneira clara, de uma maneira fluida, de uma maneira simples, através de uma conversa, porque é o que a gente falou, né? Tá todo mundo envelhecendo. Seu tio está envelhecendo, minha mãe está envelhecendo, sua avó, sua mãe. Eu estou envelhecendo. Sim, a gente está envelhecendo. Eu acho que é uma coisa muito... Isso que você trouxe aí, né? Essa questão da gente não se cuidar antes. Eu acho que é uma coisa muito cultural mesmo, nossa, também, né? A gente sabe que o SUS, ele trabalha com essa visão de promoção à saúde. A gente tenta organizar as coisas. Não sai, então, conforme a planilha diz ali, as nossas cartilhas dizem, mas a população como um todo tem uma tendência a não pensar no futuro, né? E eu acho que a gente tinha, ainda mais alguns anos atrás, a gente tinha a ideia de que pensar em envelhecer era uma coisa que não cabe a você. O futuro a Deus pertence, né? Sim, acho que é uma negação também, É uma negação. né? Porque quando a gente pensa em envelhecimento, a gente pensa o quê? Em perdas. Eu vou perder a minha individualidade, eu vou perder a minha funcionalidade, eu vou perder... Né? A gente associa o velho a coisas ruins. E a partir do momento que você pensa no tempo passando, você fala, poxa, não quero, vou focar no agora e esquecer o depois. Né? Isso acaba sendo muito nocivo, porque se eu me cuidar agora, a gente pode ir para coisas simples. Por exemplo,
a pessoa, o indivíduo que fuma, não dá para zerar, né? Cheguei nos meus 65 anos, zerei meu pulmão e vou começar de novo. Não, o dano ele está lá, ele vai estar instalado, né? Sedentário, alimentação, enfim, então são vários fatores que acho que contribuem, né? Sim. A questão social que você... Questão social também, né? Fabi? Porque, né, a questão social envolve o quanto você consegue ter qualidade de vida. Então, para quem mora na periferia, moro muito longe do meu trabalho, preciso trabalhar 8, 9 horas por dia, 10 horas por dia. Ainda tem gente que trabalha em 2 empregos. Em que momento você vai fazer uma atividade física, né? Em que momento você vai ter um momento de lazer, que também é muito importante. Aquele momento que você vai fazer algo que vai te dar um prazer, algo que você goste, que também vai te dar qualidade de vida, que envolve saúde mental, saúde emocional. Estabelecer vínculos, né? E eu acho que isso, a pandemia nos refletir muito sobre a questão de saúde mental. Né? Você estar dentro de casa, demais. sem o convívio. Enlouqueceu um pouquinho na pandemia. Eu enlouqueci um tanto. E aí você para pensar, o que eu estou fazendo por mim? A minha vida é só acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir. E aí, que rotina é essa? Dentro da minha rotina, durante a semana, o quanto eu consigo fazer por mim? E isso reflete muito no nosso envelhecimento. Né? O nível de estresse hoje, ele vai... Né? O quanto o seu corpo vai respondendo a esse nível de estresse. Então, a sua saúde também responde. Então, acho que são coisas que vale a gente refletir, pensar e conversar sobre isso, né? E aí, acho que até outros temas, até a questão da intergeracionalidade, que a gente conversou muito sobre isso. Sim. Né? Aqui a gente estava falando sobre o preconceito, né, do envelhecer. Então, qual o nosso olhar para o idoso? Como a gente enxerga o idoso hoje na nossa sociedade? Como ele está inserido nessa sociedade? Ele foi excluído por muito tempo, né? Teve, há uns anos atrás, o idoso, quando chegava perto dos 60, ele já parava de trabalhar, ele ficava em casa assistindo televisão, já não tinha mais a função, né, dentro da social, família. Né? Dentro do social. Igual vira um elefante, né? Porque uma vez eu estava vendo na TV que o elefante, quando ele é muito idoso, ele coloca a trombinha dele ali na presa dele e ele se afasta da sociedade que ele vive para ele não morrer sozinho. Tenho 2 considerações. Uma, né, eu acho que sim, extremamente importante a gente pensar na questão social. Eu acho que você até comentou de fazer, né, trabalhar em 2, 3 empregos, enfim. Igual a gente. Igual a gente. Vocês viram que o nosso currículo tinha várias etapas e algumas concomitantes aí. Mas o quanto a gente acaba realmente tendo um olhar para a questão financeira. Então, eu vou me preparar financeiramente para o meu envelhecimento. E o quanto a questão dos vínculos, né, são importantes ou é importante. Então, um vínculo, né, ele vai também sustentar um envelhecimento mais saudável no sentido de eu ter um apoio caso eu tenha necessidade num segundo momento. Agora, se eu só estou trabalhando, os meus vínculos, né, afetivos, eles também vão ficar muito superficiais. E aí, quando tem uma necessidade real, né, quando eu envelheço e eu preciso do cuidado do outro, eu não tenho a quem recorrer. Eu tenho... Rapidinho. Já é meme. É meme? Já é meme. Por quê? Porque o pessoal usa isso no Instagram, por exemplo, falando assim, quem é que tem X amigos com 30 anos? Já é um meme que o pessoal está subjugando. Porque as pessoas não se preocupam com isso. E aí, eu até ia comentar, teve um senhor que eu atendi uma época, e aí, olha que loucura, o cara era um economista, e ele pensou a vida inteira na questão da aposentadoria. Então, ele falou assim, Cris, o meu plano era morar na praia, ter todos os dias R$50 para sair, corredor, atleta, tal, R$50, sair, comer, tomar uma água de coco, não sei o que, voltar para casa e descansar. Pronto, tinha condições financeiras. E aí desencadeou uma doença extremamente nociva, progressiva, enfim. E ele não tinha, né, enfim, estabelecido outros tipos não tinha tido outras estratégias e foi morar num residencial, não tinha muitos apoios, entrou numa depressão. Então, eu acho que isso, para mim, simboliza muito a nossa preocupação com a parte financeira, achando que isso vai suprir todas as outras demandas. Quando, na verdade, o futuro, por mais que a gente tente, né, organizar algumas coisas, tem coisa que foge. Né? E o dinheiro não vai pagar esse afeto. Ele pode pagar o cuidado de uma instituição. Sim. Mas ele não vai pagar o afeto, o cuidado real, né? Amor e tudo mais. São coisas que coexistem, né?
Acho que é isso que é importante a gente sempre entender. É uma coisa que eu tento colocar na minha cabeça também, assim. Que você não pode viver aquela coisa do cobertor curto, que você cobre a cabeça e descobre os pés. Na verdade, você tenta dar um pouquinho de si para cada área da sua vida para que não fique descoberto, né? E a gente tem uma tendência a sempre fazer isso. Focar, por exemplo, no profissional. Eu tenho 30 anos de idade, estou no auge da minha vida, vou focar totalmente no meu profissional. Esse sou eu falando. Real. Tamo junto. E aí a gente começa... Agora eu tô tendo a vivência de ver uma pessoa muito próxima de mim adoecer. E aí, assim, agora eu tô começando a rever todos os meus conceitos. Porque, por mais que eu esteja no auge, fazendo 1 milhão de coisas, quando isso apareceu, eu percebi que eu consigo me organizar para estar presente em todos os espaços. Por que até semana retrasada eu não podia? Sabe? Sim. E aí eu comecei a refletir a respeito disso, assim. E é o que você trouxe, assim, sabe, Cris? A gente acaba... Na verdade, a gente acha que se afastar da sociedade, se afastar dos nossos próximos, afastar de quem a gente ama, é a melhor solução. Mas, na realidade, não, sabe? Você precisa de uma rede de apoio ali. E eu acho que pensando até além. Por exemplo, esses dias eu li um artigo falando sobre o segredo dos centenários, né? Das pessoas que atingem 100 anos. E aí é multifatorial. Não é uma coisa só. Não é você pensar na sua saúde física e cuidar dela, ser um atleta. Não é você pensar na sua questão financeira. Não, vou ter, né, quando eu chegar lá próximo dos 60 anos, já vou começar a viver da minha aposentadoria farta. Não é só isso. É uma junção de fatores, é multifatorial. Então, e dentro desses fatores está as nossas relações sociais. O quanto isso é importante. E é importante a gente manter isso ao longo da nossa vida. Então, a gente constrói isso na infância para a gente ter o desenvolvimento das nossas habilidades sociais, na adolescência, né, para você começar a explorar o que o mundo oferece. E aí a gente vai chegando ali na meia-idade e vai começando a... Minguar, né? Eu acho que eu já sou, né? Eu gosto mais de me isolar, gosto de ficar na minha casa. Eu acho que com a era dos streamings, né? De chegar em casa, vou pôr um filme... Vou ouvir um podcast. E aí, acho que é uma tendência a querer se isolar. Só que aí você vai chegando, né, na terceira idade, você vai chegando numa fase que você precisa dessa interação social, pensando na saúde mental, mas também pelos laços que você vai vivendo, né? Eu acho que a gente precisa sempre, né? Eu acho que não tem nada melhor do que você sair de um dia estressante de trabalho, qualquer coisa assim, você poder ligar para alguém, para um amigo e, enfim, reclamar sem ser julgado, tomar uma cerveja, falar, nossa, eu preciso muito ir para o boteco beber, né? E eu acho que com o envelhecimento, e isso a gente vê no nosso dia a dia e as pesquisas também trazem, as pessoas elas vão vão ficando um pouco mais distantes, porque, você tem aposentadoria. Então, o que, né, o trabalho proporciona, né, de você encontrar pessoas, de você ter relacionamentos, de você ter interações, de você sair e ir para o happy hour, enfim, o trabalho cessando, você não tem mais isso. As pessoas próximas vão morrendo. Então, conforme você vai envelhecendo, isso é muito triste. Mas você tem, às vezes, o seu parceiro faleceu, às vezes, né, tem alguns pais que passam pelo, enfim, enterro de um filho, os amigos próximos, enfim. Então, você vai tendo essas perdas também que vão deixando o seu meio social um pouco mais restrito. E com o sofrimento, acho que você também vai buscando ficar mais quieto. Além, né, da questão social do próprio preconceito, né, da sociedade. Fulano é velho. A gente teve muito isso na pandemia, que a gente ainda brincou, né, que tinha aquele meme do catavéio, né, de você olhar e falar... olhar, né, uma pessoa idosa que está sendo privada de todos os seus direitos dentro da sua casa, né, com a possibilidade de morrer e um sofrimento absurdo, e ainda assim ser julgado e ainda assim existirem alguns tipos de brincadeiras, né, acho que bastante nocivas a esse respeito. Então, tudo isso, contribui para a questão do isolamento social,
o que vai gerar uma depressão, o que pode potencializar um quadro demencial, algumas perdas musculares também, porque um idoso que fica sentado só recebendo o que a TV proporciona, né, não faz atividade física. Então, a gente tem um conjunto de fatores que são totalmente mutáveis, né? E acho que a nossa ideia é justamente essa. Gente, dá para mudar um pouquinho. Dá para mudar, porque é isso, você reduz a sobrevida da pessoa, né? Se você pode ter uma vida saudável até 98 anos e você se priva desses tipos de estímulos, você reduz. Sim. A cada estímulo que você retira da sua vida, você pode reduzir uns 5 anos da sua vida aí, né? Não tô falando cientificamente, viu? Tô falando da minha cabeça, vem da minha cabeça. Mas... Cientificamente, Calil, eu vou até olhar, mas acho que são 4 anos e meio. Olha, que tá vendo? Eu tô alinhado com a ciência. 4 anos e meio a questão de vínculos sociais, né? Alguns estudos mostram que a questão de você manter vínculos sociais saudáveis contribuem para uma sobrevida de até 4 anos e meio. É muito significativo. É uma Copa do Mundo, gente. A pessoa pode ver a próxima Copa. Em termos gerais. E com qualidade de vida, né? E com qualidade. Que eu acho que é o mais importante, né? A gente vai pensando que a qualidade de vida faz toda a diferença. Você viver 100 anos, mais 100 anos privado de muita coisa, mas se você viver, então, que seja 80, mas com muita qualidade de vida, ativo, né, com convívio social, podendo fazer, né, as atividades que gosta, é um diferencial enorme. Sim, e aí o ativo a gente consegue colocar em várias questões, porque não necessariamente precisa ser, né, se você tiver, vou entrar aqui em casos polêmicos, tá? Vamos que eu gosto de polêmica. O fato de você ter uma doença não impossibilita que você seja ativo na sociedade. Então, tem um quadro demencial. Ok, você consegue ainda assim, né? Você, desde que tenha um cuidado, né, próximo. Então, sim, vai ter a necessidade de um cuidador próximo. Mas é possível ir num cinema, ir talvez em alguma apresentação ou em algum museu, algo assim mais interativo que proporcione um concerto, enfim. Então, a identidade, a biografia do indivíduo está lá, apesar da doença. Então, se tem uma limitação física, por que não ir até um ambiente de cadeira de rodas? Por que não ir até um ambiente de outras formas? Então, a doença ela não pode ser limitadora, né? Isso eu acho legal, né? Porque, às vezes, quando recebe esse diagnóstico, né, de alguma demência, às vezes a família fica tanto, né, naquela proteção, e aí vai tirando todas as atividades. Às vezes, uma senhora que costumava cozinhar, adora fazer uma receita diferente, vai tirando essas atividades de uma vez. Nossa, sim, a pessoa enlouquece, né? E aí é o fator, né, daquela questão do estresse. Ela não vai mais podendo ter autonomia de fazer algumas atividades que ainda ela pode fazer. É claro, a gente, né, tem que ter um olhar e analisar o que ela não vai se pôr em risco. Acho que isso é importante, sim, a gente pensar. Sim. Mas não precisa transformar num bebê, né? Exatamente. Tem famílias que, inclusive, vão lá e dão uma boneca. Gente, não dá boneca. Os idosos que tem, sabe, demência, assim. Só se a pessoa já gostava disso, sabe? Agora, transformar, infantilizar esse ponto, né? Mas tem uma terapia, tá? Que ela é voltada aí para essa... Mas ela tem um viés terapêutico, isso, né? Tem um controle ali. Isso. Porque o difícil é você ver aquela idosa que tá no shopping com uma boneca na mão. Você fica tipo, gente, não faz isso. Eu já vi idoso na mamadeira. Eu já vi também. Gente, então, assim, ter esse cuidado de não infantilizar. Sim, o cuidado ele voltou a ser necessário. Muitas vezes vai ter que trocar fralda, vai ter que levar para tomar banho, vai ter que, enfim, voltar ou iniciar um tipo de intimidade que você nunca teve com um familiar ou com um adulto, né? Nessa idade, mas não dá para infantilizar. Não dá, né? Isso é extremamente importante no cuidado do idoso. E também uma coisa importante, não esquecer da individualidade, das preferências daquele idoso. Né? Não é porque uma doença se instalou ali que ele deixou de gostar, de ter as preferências dele, né? Sim. Então, eu também acho isso bem importante enfatizar muito. Que o indivíduo não deixa de ser ele, porque instalou alguma coisa ali. Você falou uma vez uma coisa, Calil, que eu achei muito interessante a respeito do filho da Fabi. Assim, como que é? Olha lá.
Não, que você brincou assim, quem é você? Como que foi que você falou? Na fila do pão. Que ele tava querendo mandar em você, não era isso? Né? Sim. Falei, quem que é o Pedro na fila do pão? Acabou de aparecer. Porque é isso, eu tava falando da história de a gente... Eu tô com 34 anos agora. Aí eu chego pro meu padrinho, por exemplo, que tem 87 anos de idade, e vou falar pra ele, não, você não vai sair de casa, você vai usar essa roupa e você vai fazer essa rotina. Quem sou eu na fila do pão? Quando eu nasci, ele tinha 53 anos de idade. Quem sou eu na fila do pão? Que é o que eu tava falando. Logo mais vai ser isso, o Pedro querendo mandar. Mas é como a gente, quando olha, né, uma pessoa mais velha, se sente no direito de mandar, né? Se sente no direito de definir o que vai fazer, quando vai fazer, para onde vai, o que vai... Enfim, como isso é perigoso, né? Como é perigoso para o idoso e como é perigoso para a gente, porque é a gente no futuro. Exato. Né? Aquela velha história. Tá, eu tô fazendo com alguém que está nessa idade, mas... Se tudo der certo, eu espero que dê, eu vou chegar nos meus 90 anos. E aí, quem vai cuidar de mim? Vai definir o que eu quero? Então, isso que a gente está fazendo, acho que é uma luta por nós também, né? Ou, quando a gente fala sobre empoderamento, sobre o envelhecimento e tudo mais, é a gente falar sobre o nosso envelhecimento, como vai ser, e brigar por políticas públicas, e brigar por mais possibilidades para esse público. Acessibilidade, né? Que a gente estava falando agora, né? Da pessoa ter acesso a todos os espaços que ela pode frequentar. Para isso, é imprescindível que tenha acessibilidade. Sim. Eu nunca tinha parado para pensar, por exemplo, num trocador adulto. No meu trabalho, que eu fui pensar esses dias, falei, nossa, é verdade, um trocador adulto. Porque a gente nunca pensa que idoso ou uma pessoa com deficiência precisa trocar de fralda ao longo do dia. Olha só. A gente não para pensar. Tem o fraldário infantil, mas o do adulto não tem. Mas olha só, eu tenho experiência com idoso e tudo mais, e mudando um pouquinho, meu cunhado, ele é cadeirante. Uhum. Gente, o tanto de vezes que, assim, eu falo assim, às vezes a gente vai sair e tal, aí meu namorado, enfim, fala assim, não, vamos que... Né? Eu falo assim, não, leva ele porque tem acessibilidade. Eu falo assim, não é assim. Aí ele liga no lugar. A cadeira não passa. Nossa, na gente. porta do banheiro, sabe? Ou então, não, tem acessibilidade, mas você vai ter que passar no meio das mesas. Então, assim, essa acessibilidade, ela ainda é tão... É um jeitinho, tão né? cru. Exatamente, é um jeitinho. É um puxadinho ali. Porque não é real. Imagina, como que você leva um cadeirante num evento... E não estou falando de um, nem estou falando de vários. Né? E a mesma coisa se estende para um idoso que é cadeirante. Como que você... não, tem né? Você falou do trocador. Nem no banheiro, muitas vezes, ele vai conseguir entrar. Às vezes o banheiro é só mictório. E aí, o que você faz? Como que você... E aí a gente está falando e brigando, né, por essa acessibilidade, esse direito do idoso, quando a gente ainda tem uma questão muito anterior, que é a estrutura para isso, né? Então, acho que essas políticas públicas, né, o Estatuto do Idoso, e brigar por isso é extremamente importante, porque senão a gente vai ficar no âmbito... Né, e eu acho que para a gente brigar, a gente tem que falar sobre isso, para a gente entender, para a gente, né, se empoderar, como a Cris trouxe, né? Então, por isso acho que a discussão é muito válida e quebrar muitos tabus, porque, ao mesmo tempo, a gente tem muito preconceito. Se você vai em algum ambiente mais jovial, você encontra um casal de idosos, né? Muita gente vai falar, nossa, mas esse ambiente não é para esse público. Sim. Mas existe ambiente para idosos, Sim. né? Para o público idoso? Qual que é essa definição do que é ou do que não é? Onde eles podem estar? Onde eles estão inseridos? O que é, né, ser um idoso? Como isso é difícil da gente definir, né? Recentemente teve a moça da faculdade, que ela estava fazendo faculdade e teve algum meme, alguma colega tirou foto e falou que ela era velha para estar fazendo faculdade, alguma coisa assim. Né? E, enfim, acabou... Eu acho que foi uma discussão muito válida a respeito. Acho que ela até ganhou uma bolsa, foi estudar fora. Enfim, a mulher se deu bem. Lógico, tá certo. Mas é interessante isso, né? Como você olha para uma pessoa que está estudando e fala, nossa, não, você não cabe nesse ambiente. Quem é você? Quem é você? Você que não cabe, sai daqui, ó. Exatamente, sai daí, moleca. Mas eu acho que isso volta sempre, eu lembro daqueles memes da Xuxa, sabe? Eu sempre falo desse meme da Xuxa. Mas porque quando a gente fala disso, eu acho que a imagem que eu tenho maior é disso, da Xuxa. Porque quando eu era criança, a Xuxa era a pessoa mais poderosa do mundo. Aí agora tava passando essa série dela aí. Que eu não assisti. Vocês assistiram? Ainda não. Eu achei muito bom aquele episódio da Marlene Matos, assiste que é polêmico. Mas aí vai mostrando assim, o quanto ela era muito mais poderosa do que a gente imaginava.
Era um negócio, assim, muito absurdo, muito absurdo. Eu já achava que ela era um ser que vinha, como ela já vinha numa nave, ela não era humana. Então eu já imaginava coisas assim. Aí depois você vê ela envelhecendo, e aí conforme ela foi envelhecendo, ela foi trabalhando com um público cada vez mais novinho, né? Começou a trabalhar com aquele só para baixinhos, não sei o quê. Aí depois ela foi chegando lá perto dos 60 anos, e aí as pessoas, como um todo, começaram a julgar no sentido de, tipo, mas o que você vai fazer? Você vai ficar se vestindo assim? Você vai trabalhar com esse público? Você tem que ficar mais adulta, não sei o quê. Gente, ela tá ganhando dinheiro dela. É o trabalho dela. Ela é uma ótima pessoa para poder trabalhar com esse público. E aí, porque você está se distanciando dele, você não pode mais flertar com aquela... Flertar de uma forma que eu digo... Estamos falando de trabalho. Trabalho, tá? Com aquele público, sabe? E aí você quer ditar a roupa que a pessoa vai usar, a forma como ela vai se comportar, o cabelo que a pessoa vai usar. É muito engraçado como a gente vê assim... Eu imagino que também tem vários motivos, mas as pessoas têm aquela coisa de ter uma marca social já do cabelo mais curto para a mulher, por exemplo, quando ela está mais idosa ou mais velha, de maneira geral. Então aí vem muita regra para você envelhecer. É muito chato você envelhecer. Você tem que respeitar os padrões. Ai, se você passa de uma certa idade, começa a aparecer aqui as ruguinhas, ó. Vamos fazer um botox. Se você não faz, você quer respeitar o cabelo branco, então você tem que ir para um outro perfil. Exato. Eu acho que também tem a questão da Vera Fischer, que ela foi um ícone de beleza, né? Uma mulher maravilhosa, linda. E há um tempo atrás apareceu uma foto dela. Gente, ela envelheceu, né? Ainda bem que ela envelheceu, senão ela estaria morta. E aí, nossa, ela recebeu muitas críticas sobre a aparência dela. E ela continua muito bonita, muito bela. Só que não respeitando o padrão de beleza, né, que a sociedade exige. Sim. Na verdade, o que a gente idolatra, né? A sociedade idolatra é a juventude. Né? Então você tem muita e isso acaba sendo péssimo, porque você tem muitas pessoas envelhecendo e querendo através de cirurgias plásticas, tanto que o Brasil é o segundo país com o maior número de cirurgias plásticas do mundo, acho que ele só perde para os Estados Unidos. Então você tem uma população que está envelhecendo, mas ela quer continuar mantendo a imagem do jovem, né? Então eu vou negar meus cabelos brancos, eu vou negar o tempo com pintando o cabelo, fazendo botox, fazendo uma cirurgia plástica, lipo e não sei o que lá, como se isso, fosse reverter o tempo e como se isso fosse, e provavelmente traz uma imagem mais aceita para a sociedade, né? Mas tem uma hora que não dá mais para negar. A gente teve agora o caso do Estênio, né? E aí, para mim, isso bate um sofrimento absurdo dessas pessoas, né? Porque você se colocar numa mesa de cirurgia para conseguir... enfim, né? Conseguir mudar algumas... ali, né? Às vezes. Porque, assim, a pessoa que quer fazer a cirurgia, quer fazer uma transformação no próprio corpo, beleza. Fique à vontade, vai lá e faça. Seu corpo, suas regras, concordo. Corpo, suas regras, vai lá e faz. Mas a gente vê que, no geral... no maior, assim, realmente as pessoas insistem para que a pessoa esteja enquadrada naquele padrão. Sim. Porque é isso, como a gente falou, a gente fez uma linha do tempo ali do que acontece, né? A pessoa vem, posta uma foto da pessoa no mercado. Aí vem 400 mil pessoas falar do quanto a pessoa tá velha. Aí essa pessoa vai lá se ver numa obrigação de se colocar bonitinha, de cabelo escovado e pretinho, para não mostrar um fio de cabelo branco, sabe? É muito... sei lá, é muito complicado. Eu acho que é isso que faz o sofrimento do envelhecimento, realmente. Pode ser, eu acho que sim, é um dos fatores, né? Porque doença a gente pode ter a qualquer hora. Sim, é que acho que a doença no envelhecimento ela acaba sendo mais comum, né? Então, a gente já tem vários estigmas no envelhecimento que faz... A gente, enfim, desde criança, né? Fulano é velho. Quando a gente fulano é velho, você já associa com algo negativo. Se você vê, essa TV é velha. Exatamente. É ruim, velha, tem que trocar, vamos descartar, né? Então, é a mesma coisa. Acho que quando a gente pensa na idade, né? Na passagem do tempo, a gente associa com algo negativo, o que tem que mudar. Sim, por isso que a gente vai usar muito o termo velho aqui nesse podcast. Perfeito. Porque a gente precisa, na verdade, desconstruir esse termo velho. Mesmo que seja só aqui, mas a gente vai desconstruir. Dá para usar velho, idoso, não tem problema. Acho que o que tem que cair é o preconceito mesmo. O preconceito, exato. Tá passando o tempo, as pessoas estão ficando mais velhas, que bom. Né? Vamos interagir, vamos trocar, vamos buscar aprender com essas pessoas. E uma coisa que eu vi que eu achei muito interessante, né? Que antigamente a gente não tinha. Você falou dos streamings e tudo mais. Antigamente a gente não tinha Google, a gente não tinha nada.
E uma das coisas, né, que a pessoa idosa, que o velho tem, é a sabedoria. Então, né, você pode perder muitas vezes função motora, você pode ter... Mas a sabedoria, ela permanece. E aí, daí você acaba tendo o idoso como alguém que, para onde você vai buscar algumas informações a respeito do que passou e tudo mais. Hoje você tem o Google. Então, tipo, eu preciso saber sobre tal coisa. Google, né? E aí você tem mais uma vez o descarte do idoso e você tem mais uma mudança da sociedade que é extremamente atual, né? Então, acho que a nossa geração, ela está pegando essa fase, né? Do Google como grande sábio do... E o que é mais engraçado é que a gente fala desse preconceito do envelhecimento, mas é um processo natural. Todo mundo envelhece. Todo mundo, né? Pensando na ordem natural da vida, é você envelhecer. Cada dia você tá mais velho. Cada dia você vai... E a gente tem um preconceito disso, né? Algo natural do nosso corpo, algo fisiológico. Exatamente. Então, é algo que a gente precisa falar muito mesmo. Quebrar Vamos o tabu. E a gente vai falar, pô, tem jeito. Ser polêmicos em alguns assuntos. Que só assim acho que a gente vai, né? Podendo trazer uma normalidade em algumas coisas. Envelhecer, ter ruga é normal, ter cabelo branco é normal. Sim. Cair pode ser normal. Sim. E se a gente aparecer com Botox aqui, ninguém vai julgar a gente, não? Porque na verdade a gente tem esse direito também. Mas para falar disso, eu acho que a gente também tem que falar do quando isso não é normal. Com certeza. Exatamente. Qual é o limite do que é normal? Então, esquecer é normal. Mas quando não é, então acho que vai, né, trazendo outros assuntos aí pra gente ir discorrendo aqui no nosso podcast. E trazendo outras pessoas também pra poder compartilhar com a gente, principalmente pessoas idosas. Para ter lugar de fala. Exato, gente. Vamos botar as pessoas aí no microfone mesmo, para elas terem lugar de fala, porque é importante, importantíssimo. Porque, na verdade, somos jovens falando sobre pessoas velhas, né? Então, nada mais importante do que ter nessa mesa também uma pessoa idosa falando sobre o envelhecimento. Exatamente. No próximo episódio, inclusive, a gente pretende falar sobre as diferenças de envelhecimento, né? Porque nem todo mundo envelhece de uma forma saudável, mas a gente também vê essas pessoas longevas que envelhecem super bem. Então, a gente queria falar um pouquinho a respeito dessas diferenças, né? Tirar essa... Você tinha trazido, né, Fabi, aí o tema como que era? Os centenários? O centenário. O segredo do centenário. Todo mundo quer saber qual é o segredo dos centenários. Aí vai lá. Eu tomo 1 litro de vinho todo dia. Eu corro uma maratona, cada um faz uma coisa. Então, assim, a gente queria destrinchar um pouquinho a questão do tema, mas de uma forma um pouco mais formal, né? Não na conversa, mas a forma como a gente vai destrinchar isso e tentar ir situando a gente nesse mundo para então a gente ir mergulhando cada vez mais nas informações que tem aí abaixo da superfície. E acho que a gente poderia responder essa pergunta, né? O envelhecimento é sinônimo de doença? Eu acho que esse próximo episódio acho que vai falando um pouco sobre esse assunto. É isso aí. Sim, acho que o primeiro foi mais uma conversa mesmo, agora a gente entra nos fatos. É isso aí. Então, agora a gente se vê no próximo episódio. Eu espero que todo mundo tenha gostado, tenha achado interessante acompanhar essa conversa da gente. Este primeiro dia é um pouco mais de um brainstorming do que está acontecendo com a gente aí. Mas a gente, enfim, vão interagindo com a gente, trazendo informações, compartilhando o que acontece com vocês também. E pedindo novos temas, né? A gente trouxe temas, dicas, né, comentários, críticas, tudo vai ser muito bem-vindo. Exatamente. Tamo junto, tá bom? Obrigado, gente.